Aqui no Jornal Brasil Atual, nós temos o prazer de conversar com o jornalista, diretor da Associação Brasileira de Imprensa, Laurindo Leal Filho, que é um dos integrantes do grupo de trabalho no governo de transição do presidente Lula para a área da comunicação social. Professor Lalo, como a gente costuma carinhosamente chamá-lo, muito bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Bom dia, Rafael. É um prazer estar com vocês nesta manhã de segunda-feira. Vamos lá, professor, vamos falar sobre os trabalhos realizados pelo grupo da comunicação social e lembrando que na sexta-feira foi entregue para a sociedade uma carta assinada por mais de 80 organizações da sociedade civil e 240 jornalistas, pesquisadores e ativistas da área da comunicação com propostas exatamente para o novo governo que se inicia a partir de janeiro na área da comunicação social. Eu queria que o senhor fizesse rapidamente um balanço das discussões que já estão sendo realizadas e como é que o senhor enxerga, como é que o senhor avalia a mudança da postura das políticas públicas de comunicação, até para a gente não correr o risco de repetir os mesmos erros dos últimos anos, né, professor? Pois não, Rafael, olha, com relação à equipe de transição, nós, desse subgrupo de comunicação social, começamos a trabalhar na última quarta-feira, trabalhamos quarta, quinta, sexta e um pouco no sábado, e, na verdade, esse primeiro movimento é um movimento de coleta de informações. Nós elaboramos uma série de questões de ordem administrativa, de ordem de gestão do pessoal, dos contratos que as emissoras da EBC têm em vigor, enfim, um levantamento o mais amplo possível, o mais profundo possível, nesse curto período de tempo, para que as respostas subsidiem já o trabalho daqueles que assumirão na área da comunicação as ações do governo a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Portanto, nós estamos agora aguardando, e vamos aguardar essa semana, as respostas dos atuais gestores. Eles têm que dar essas respostas, isso faz parte da lei que organiza esse processo de transição, e a partir dessas respostas, nós estaremos, no dia 30, exatamente no dia 30 de dezembro, apresentando o primeiro relatório da comissão. Não sei se o ouvinte sabe, mas a equipe de transição foi dividida em 32 grupos temáticos. E a comunicação estava toda ela, no início, alocada num grupo só, que tratava da questão das teles, da comunicação eletrônica, das concessões, etc., da parte mais técnica. E aí fomos desmembrados e agora temos este grupo da comunicação, que trata mais da gestão do Ministério das Comunicações, exatamente, e o grupo da comunicação social, é esse do qual eu faço parte, que está tratando do trabalho da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que hoje está alocada no Ministério das Comunicações, erroneamente, uma passagem feita pelo seu atual governo. Nós tratamos da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação, que muitos veem nela apenas a TV Brasil, mas além da TV Brasil, são 8 emissoras de rádio, 2 agências de notícias, enfim, uma grande corporação midiática, eletrônica e não apenas eletrônica, que precisa ser recuperada, atendendo até a sua pergunta, né? Para não repetir os erros que foram cometidos anteriormente. Então, a EBC é um desses assuntos e desses focos da nossa comissão, e um outro subgrupo que está tratando especificamente das mídias digitais. Esse é o trabalho. Com relação à segunda parte da sua pergunta, Rafael, aí é uma resposta mais pessoal e não representativa do grupo, porque o grupo ainda não chegou a discutir isso. Mas eu não acho que nós temos do meu ponto de vista, nós temos a grande oportunidade, e não podemos perdê-la, de colocar a comunicação como um eixo transversal em todas as políticas de governo. Não adianta você ter excelentes políticas de governo e depois ter 58 milhões de eleitores que votam contra essas políticas, como nós tivemos agora. Eu disse outro dia num debate aqui no Rio de Janeiro que uma sociedade que tem 58 milhões de eleitores de um sujeito como esse que ocupa a presidência da República é uma sociedade doente. E nós temos que averiguar quais as causas das doenças. Um sintoma, sem dúvida alguma, é o sintoma da comunicação. A comunicação não operou no mesmo nível e no mesmo ritmo dos outros setores dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, e acabou nos trazendo, em grande parte, esse erro
é responsável para que nós chegássemos a essa situação que nós vivemos na última eleição, apesar da excelente vitória do presidente Lula. Mas é inconcebível uma sociedade que tem 58 milhões de votos que escolhem por várias razões um presidente como esse, votam num presidente como esse. Então, a comunicação é fundamental e eu acho que ela é o ponto de partida no dia 1º de janeiro para uma nova política pública de comunicação no Brasil. Em síntese, Rafael, eu sei que o tempo é curto, em síntese é isso. Pois bem, professor, vamos fazer então, deixar claro que dessa diferenciação. A SECOM cuida basicamente das verbas publicitárias, do dinheiro do governo federal para dar publicidade às suas ações. E a EBC e as emissoras, elas cuidam da produção de conteúdo de caráter público. E também, a gente tem também a NBR, que seria uma emissora também de interesse do governo, que foi fundida, né, durante a gestão de Jair Bolsonaro, EBC e NBR. Eu queria que o senhor também falasse um pouquinho sobre a importância de ter uma empresa pública de caráter de interesse público separado da comunicação oficial do governo. Bom, em primeiro lugar com a SECOM, em relação à SECOM, realmente ela é a operadora nessa distribuição de verbas. Mas eu acho que eu me incomodo um pouco falar em distribuição de verbas. Na verdade, é pagamento por serviços de propaganda, de publicidade, que o governo tem a obrigação de fazer, né? E não, por exemplo, nós não temos mais o Zé Gotinha. Nós tivemos uma pandemia, nós temos a volta de doenças que estavam erradicadas e não temos o Zé Gotinha. O Zé Gotinha não era propaganda de governo. O Zé Gotinha era uma informação de sobrevivência da sociedade, que tem que ser paga com verbas do governo. Então, esse é um setor realmente de atuação da Secretaria de Comunicação, que é de operar a publicidade das ações governamentais, e não a publicidade laudatória do governo do dia. É para publicidade, para informar a sociedade como é que ela vai ter acesso ao Minha Casa Minha Vida, a luz para todos, informações específicas para melhorar a vida do cidadão. Então, essas verbas estão alocadas na SECOM, que, além disso, tem outras ações. Por exemplo, uma secretaria de imprensa para estabelecer o contato do governo com os órgãos de imprensa em geral no país, e que foi destruída, acabou, né? No atual do governo. Ela precisa recuperar, é preciso haver um trânsito bastante fluido entre o governo e os meios de comunicação, e isso é uma atividade da Secretaria de Comunicação. Com relação a isso é a comunicação, oficial, né? Com relação à comunicação pública, eu não sei se o ouvinte sabe, mas a Constituição brasileira diz que os meios de comunicação eletrônicos devem operar como empresas públicas, privadas e estatais. Estatais, você lembrou aí, Rafael, é a NBR, por exemplo, a empresa do governo federal, para transmitir pela televisão as ações do governo federal. Então, essa atende esse preceito da Constituição de ter uma emissora, uma comunicação estatal. Nós temos as privadas, que são essas Globo e todas as outras que são hegemônicas no Brasil, e tínhamos a EBC, que foi destruída por esse governo atual, fundiu a EBC e a TV Brasil com a TV NBR, portanto, nós não temos mais a separação do que é público e do que é estatal. Então, uma das primeiras ações, isso já até outros componentes do grupo de transição já têm falado, uma das primeiras ações é separar. A NBR volta a ser governamental, operada pelo governo federal, e a TV Brasil, operada pela Empresa Brasil de Comunicação, uma empresa pública gerida, em última instância, por um conselho curador formado por representantes da sociedade que dão as linhas gerais dessa empresa, dessa TV, das emissoras de rádio, das agências. Este conselho curador, que dá o caráter público, né, isola a emissora do governo, este conselho curador foi destituído no primeiro ato do golpe do Temer. A primeira ação do golpe do Temer foi acabar com o conselho curador, acabar com a possibilidade de você ter uma
atender à Constituição. Ele cometeu um ato anticonstitucional logo no primeiro dia do seu mandato. Nos primeiros dias do seu mandato, ele acabou com o caráter público. E essa é uma recuperação que também deve ser imediata. Eu tenho a impressão, e eu espero que isso aconteça, que os grupos de trabalho agora da transição vão sugerir ao novo governo que o Conselho da EBC, da TV Brasil, das emissoras de rádio, seja reimplantado logo nos primeiros dias de governo para recuperar esse caráter público, que é fundamental. Sem uma comunicação pública, você não tem uma democracia operando eficazmente, porque todas as ideias, todas as posições políticas ficam concentradas nas mãos dos interesses privados, né, que combinam os interesses dessas empresas com os grandes interesses financeiros, comerciais, etc., da nossa sociedade. Então, o grande caminho para a democratização, um dos grandes caminhos, Rafael, para a democratização da comunicação é você ter uma comunicação pública forte. E eu espero que isso seja reimplantado logo no início do governo do presidente Lula. A gente está conversando aqui no Jornal Brasil Atual com o jornalista, diretor da Associação Brasileira de Imprensa, Laurindo Leal Filho, que a gente carinhosamente chama de professor Lalo, até por conta de sua atuação na Universidade de São Paulo como mestre de tantos profissionais que estão hoje no mercado. E aí eu quero agora tocar com o senhor, professor, num ponto que é muito sensível durante muito tempo, ainda nos governos de Lula e Dilma. Isso foi explorado de uma maneira muito negativa, que era a regulação do mercado da mídia. E agora a gente tem um novo ator muito importante, que são as plataformas nas redes sociais. Como fazer uma regulação ou como propor controle, não controle como censura, mas efetivamente o controle daquilo que se coloca para a população, e a gente hoje percebe muito bem a desinformação como sendo um motivo ou um mote principal desse governo que está terminando agora, né? Bom, em primeiro lugar, Rafael, a gente não pode ter medo da palavra regulação. Algumas pessoas falam, não pode falar na regulação, porque regulação parece censura. Ora, você não tem inúmeras agências reguladoras no país, reguladoras de vários setores? No mundo civilizado, desenvolvido, de democracias sólidas, não é? Você tem agências reguladoras, sim, da comunicação. Você não pode deixar um setor tão sensível da economia todo ele entregue às ondas do mercado, aos interesses comerciais. Essa luta pela regulação dos meios de comunicação é uma luta muito antiga e ela tem a sua base na Constituição, volto a citar, tem a sua base na Constituição Federal de 1988. Pela primeira vez na história do Brasil, na história das constituições brasileiras, a de 88 dedicou um capítulo exclusivo à comunicação social. São 5 artigos, a maioria deles que nunca foram regulamentados por leis infraconstitucionais que dariam operacionalidade aos dispositivos constitucionais. Por isso não foram aplicados. Então, quando a gente fala em regulação, parece que é um bicho de 7 cabeças. E não é. Muito desta regulação, ela se resume à possibilidade exclusiva de você colocar em prática o que manda a Constituição. Está lá, impedir a existência de oligopólios e monopólios. Nós sabemos como funciona a mídia eletrônica e a mídia em geral no Brasil. São grandes oligopólios. Incentivo a programas de caráter cultural, educativo e informativo. Nós temos programas policiais na TV que incitam a violência e o crime, portanto, são anticonstitucionais. Nós temos, a Constituição determina que as programações sejam regionalizadas, e nós continuamos tendo preponderância absoluta do eixo Rio-São Paulo. Mais do que isso, só para resumir um pouco o que diz lá o capítulo da comunicação social, mais do que isso, incentivo à produção independente, ou seja, quem ganha uma concessão de rádio ou televisão, como são as concessões, né, de Record, Bandeirantes, Globo e companhia, quem ganha uma concessão não pode ser também o único produtor de conteúdo. Tem que abrir os seus espaços para outros conteúdos. Você já imaginou se isso fosse colocado em prática no Brasil? Quantos centenas, milhares de produtores que são espalhados por todo o país iriam ter espaço para colocar suas produções na grande mídia? Na Argentina, a lei de meios
colocou esse dispositivo e quebrou, em muitas partes do país, o monopólio que o Clarim tinha, semelhante ao monopólio da Rede Globo, ou oligopólio. Então, eu estou falando tudo isso, Rafael, para mostrar que aqueles que são contra qualquer tipo de regulação usam essa ideia para chamar de censura aqueles que defendem a regulação. Quando quem defende a regulação, inicialmente, é a própria Constituição brasileira. Não há nenhum bicho de 7 cabeças, não há nenhuma censura, não vai se caçar nenhuma concessão de rádio ou TV. Ao contrário, vai se multiplicar a oferta de concessões para democratizar esse espectro tão valioso e fundamental, eu repito o que disse antes, fundamental para uma democracia. Sem essa pluralidade de informações circulando na sociedade, você não tem democracia. Você tem a eleição de figuras como essa, execrável, desse atual presidente da República. Agora, professor, e como é que fica a situação exatamente dessas redes sociais que foi tão utilizada por esse governo, que inclusive copiou todo esse modelo de Trump, não? Sim, sem dúvida. Eu realmente não respondi a parte da sua pergunta, que tratava da questão das plataformas. É um processo mais difícil, já que ele é transnacional, mas ele vem avançando, a regulação das plataformas vem avançando bastante no Congresso Nacional. Já existem projetos de lei muito bem elaborados, que tiveram ampla participação da sociedade, no sentido de estabelecer algum tipo de regra e de controle social, democrático, sobre essas plataformas que hoje interferem tanto ou até mais do que os meios tradicionais de comunicação. Então, eu mencionei aqui que um dos subgrupos do nosso grupo de comunicação está direcionado exatamente para a questão das mídias digitais e, com certeza, apresentará ideias e projetos para o próximo governo, para que, incorporando a discussão avançada que há no Congresso Nacional, coloque algum tipo de regulação. Não é possível mais uma sociedade como a nossa viver a vida que ela vive com as fake news, com essa desinformação e com a absoluta falta de canais públicos que possam também operar nesse setor, plataformas públicas que também possam impulsionar uma concorrência nesse setor. A mesma concentração que existe na radiodifusão existe em potência elevada, né, e globalizada nas plataformas. É preciso colocar um ponto final nisso. Eu tenho certeza que ofertas de políticas públicas para isso serão apresentadas pelo grupo de transição ao final do seu trabalho, para que venham, esperamos, vir a ser operada e colocada em prática pelo novo governo. Para a gente confirmar, então, a partir do dia 10 deve ser entregue esse relatório final, professor? Dia 30 agora de dezembro, nós apresentaremos o primeiro relatório, que é uma compilação das informações que nós estaremos recebendo do atual governo, resposta às perguntas muito detalhadas, no nosso caso, que fizemos para o governo, sobre pessoal, sobre contratos de publicidade, sobre contratos com fornecedores, contratos com produtoras de televisão que vendem os seus programas para a TV Brasil, enfim. No dia 30 nós vamos apresentar o relatório com essas respostas. No dia 10 de dezembro, o relatório final de todo o trabalho, que eu acredito já aponte aí não apenas respostas, mas alguns caminhos que eventualmente possam vir ser adotados pelo próximo governo. São 2 relatórios. Perfeito. Quero agradecer a participação do jornalista, diretor da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, professor Laurindo Leal Filho, aqui no Jornal Brasil Atual, que integra o subgrupo de comunicação social do Grupo de Trabalho de Transição do governo Lula. Professor, muito obrigado pela sua participação. Bom trabalho a todas e todos que participam do grupo de comunicação social, e que possa ser apresentado um documento que ajude a gente a avançar com relação à democratização dos meios de comunicação no próximo governo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Rafael. É sempre um prazer falar com os ouvintes da Brasil Atual. Um abraço. Um abraço. Conversamos com Laurindo Leal Filho, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.